Oi, dia em que um menino levou um sapo pra escola e causou uma bagunça. Já no finalzinho do primeiro ano do ensino médio, estava eu chegando na escola e o menino mais atentado da minha turma, o nome dele eu não vou falar porque eu não quero tomar processo de novo. É Matheus. Ele chegou pra mim e falou assim: "Aí, Rômulo, olha, se liga o que eu tenho na minha mochila." No caso, o que tava dentro não era um cachorro. Eu só usei o meu aqui pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi quando ele abriu a mochila. Era um sapo, mas não era qualquer sapinho, não. Sem brincadeira, o bicho devia ser desse tamanho aqui, ó. Aqui tá um, ó, que eu achei parecido na internet. Era quase a mesma coisa. E aí, quando eu vi aquele sapo mutante, eu virei pro Matheus e falei assim: "Mano, qual é o seu problema? Por que é que esse bicho, que claramente está acima do peso, tá aí dentro?" E aí ele simplesmente respondeu que ele tinha achado esse sapo e pegou pra fazer uma brincadeira na escola. Gente, vocês têm ideia de que era um sapo de verdade? O Matheus era muito sem limite. E sem o senso também. Tanto é que foi logo na primeira aula que ele começou a palhaçada. Todos ali da minha sala já estavam sentados nos seus lugares, copiando a matéria do quadro. A professora lá, sentada na cadeira dela, corrigindo alguns testes. E eu quietinho aqui no meu lugar, só observando o Matheus, porque eu já sabia que a qualquer momento ele ia aprontar. Até que ele levantou do lugar dele, tirou o sapo da mochila, que devia estar sufocado já, botou ele assim pra trás, escondendo, e foi indo na direção de uma menina lá da turma. O nome dela era Giovana Furacão. Pensa numa menina braba. Era ela. E o Matheus, em pé, parado em frente à carteira dela, falou assim: "E aí, Gigi? Tranquilo? Eu trouxe um presente aqui pra tu." Aí a Giovana já respondeu ele assim: "Ô, Matheus, primeiramente que pra você é Giovana. Segundamente, que você está na minha frente, eu estou copiando a matéria do quadro e você está me atrapalhando. E eu não tô com tempo pra tuas brincadeiras, não." E quando ela tava terminando de falar, o Matheus, que já estava com um sapo na mão, botou ele assim, ó, na frente dela. E a Giovana Furacão, que mais da metade da escola tinha medo, que não abaixava a cabeça pra ninguém, a brabona, sabe o que ela fez quando ela viu o sapo? Deu um grito de susto. Ela ficou apavorada. Foi tipo assim, ó: "Não, tira esse bicho daqui. Ela fez um escândalo, gente, porque ela tinha um medo extremo, uma fobia de sapo, desde que ela era criancinha. E em algum momento o Matheus deve ter escutado ela falando sobre isso. E como era uma das poucas fraquezas dela, assim que ele teve oportunidade, ele aproveitou. Ninguém nunca tinha visto ela desesperada daquele jeito. Só que o problema é que aparentemente não era só ela que tinha esse medo todo de sapo. Ainda mais um daquele tamanho. As meninas da turma, quando viram também, começaram a gritar. E a professora, que provavelmente era a única pessoa que podia controlar aquela situação, também ficou apavorada. E a sala, de uma hora pra outra, virou um caos. E pra piorar, o bocó do Matheus deixou o sapo escapulir e cair da mão dele. O bicho começou a pular na sala de aula. A Giovana Furacão, desesperadas, e as outras meninas escandalosas e medrosas começaram a correr de um lado pro outro, todas gritando, igual um coral de papagaios. Os meninos da turma, junto com o Matheus, morrendo de rir. A Lívia, uma amiga minha que era meio doidinha da cabeça, em vez de correr do sapo, tava correndo atrás do sapo, falando assim, ó: "Ai, ele é tão fofinho, olha os pulinhos dele." E aí o sapo tinha ido pulando até o pé de uma menina chamada Raíssa Pimentel. Aí ela olhou pra baixo, viu aquele mini monstro e simplesmente abaixou, pegou ele com a mão e falou assim: "Cara, é só um sapo. Ô, professor, eu vou deixar ele lá embaixo no gramado, tá bom?" E realmente, da forma mais natural do mundo, ela deixou ele lá. O resto da galera foi se acalmando. A professora, que depois ficou muito braba, mandou o Matheus lá pra diretoria pra tomar advertência. E quando ele voltou pra sala, a Giovana Furacão foi até ele e falou assim: "Tu gosta de brincar com os outros, né? Me fez de palhaça hoje, mas vai ter volta, tá? Anota o que eu tô te falando." E o Matheus, olhando na cara dela, ainda morrendo de rir por causa da situação toda que tinha acontecido, respondeu assim: "Vai dar em nada, Giovana. Tu tem medo do sapinho cururu, cara, me respeita. O sapo não lava o pé." Mas mal sabia o Matheus que ele tinha brincado com a pessoa errada. Foi dia em que eu testei a teoria do espelho e fiquei aterrorizado. Certo dia, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu fui visitar a minha prima mais velha na casa nova dela. E como ela morava sozinha, a gente ia fazer uma noite inteira de filmes, jogos, essas coisas assim. Mas, quando eu entrei na casa dela, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa estava errada. A televisão que tinha na sala dela estava coberta com um lençol. O computador que tinha no quarto dela também estava tampado com um pano. E todos os espelhos da casa também estavam cobertos. E tudo bem que a minha prima era meio birutinha da cabeça, mas aquilo ali tava muito esquisito. E eu, como uma criança curiosa e fuxiqueira, tive que perguntar pra ela: "Ô prima, por que que os espelhos, a televisão e outras coisas da casa estão tampadas?" E aí ela respondeu assim pra mim: "Ah, isso aí é pra eu não ver o meu reflexo
em nada, porque eu vi um negócio na internet e decidi testar aqui em casa, lá no espelho do banheiro. Só que era de terror e funcionou. E agora eu tô morrendo de medo, porque eu acho que eu tô vendo coisa. Eu fiquei sem entender o que ela tava falando. Mas ela sempre foi meio assim, maluquinha. Então eu só fingi que tava tudo bem e vida que segue. Mas no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o computador e pesquisar sobre alguma coisa relacionada à teoria de terror do espelho, ou espelho do terror, alguma coisa assim. E eu demorei, mas eu achei um vídeo falando sobre isso. A pessoa que quer fazer tem que ir para um lugar que tenha um espelho pelo menos. E logo em seguida tem que tentar deixar o ambiente o mais escuro possível. Porém, a pessoa ainda tem que conseguir se enxergar no reflexo do espelho. E então começar a focar no seu próprio olhar no espelho, sem desviar nem para um lado nem para o outro. E ali, parado, de acordo com a teoria, depois de alguns minutos, a pessoa vai começar a enxergar o ambiente em volta mudar ali no escuro. E o seu próprio rosto também começará a ficar diferente. E pelo que eu me lembro, nos comentários, algumas pessoas que testaram diziam que começavam a enxergar coisas atrás delas. Outras falavam que depois de um tempo, o rosto que elas enxergavam não era mais o delas. E eu, que já estava meio que acostumado com essas coisas sobrenaturais, lendo os comentários e vendo aquele vídeo, fiquei com uma vontade enorme de testar e ver se funcionava comigo. E aí, lá fui eu. Me tranquei no banheiro, apaguei a luz, acendi a lanterna do meu celular e comecei a me encarar. E eu fiquei lá, igual um bobo, pelo menos uns 3 minutos. E foi quando eu já estava quase desistindo que eu percebi que o meu rosto estava saindo disso aqui pra isso aqui, ó. No reflexo tava parecendo que eu tava com cara de mal, mas eu tava normal. Eu acho que eu tava, pelo menos. E lá atrás, no final do banheiro, no box, dava pra ver que tinha alguma coisa lá atrás que parecia que tava se mexendo bem devagar. E eu, que adorava uma coisa de terror, me sentia o brabo. Acendi a luz, comecei a cantar tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Abri a porta do banheiro e fui embora. E a partir daquele momento eu comecei a entender a minha prima. Aquelas imagens do que eu vi no espelho não saíam da minha cabeça. E eu comecei a ficar com medo de ver aquilo de novo. Então, sempre que tinha um computador, um espelho, uma televisão, um vidro, alguma coisa que refletisse, tivesse reflexo, eu já ficava meio assim, ó. Pra vocês terem uma ideia, eu tirei o espelho que tinha no meu quarto, passei a dormir com a televisão ligada. É sério, na época eu fiquei muito assustado. Afinal, eu era uma criança de 10 anos, né? E até hoje eu nunca vou me esquecer de como meu rosto ficou deformado no espelho. Demorou um pouco, mas conforme o tempo foi passando, eu perdi esse medo. Hoje, quando eu lembrei disso que tinha acontecido comigo, eu decidi dar uma pesquisada. E basicamente, a explicação que a ciência dá é que no escuro, no nosso reflexo, com o tempo o nosso cérebro vai criando umas ilusões. Ou seja, nada de espírito, nada de terror, nada do mal. Pelo menos, eu acho. Mas e você aí? Acha que é melhor não mexer com essas coisas? Ou vai testar? Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que finalmente eu deixei de ser bobo dos outros e medroso. Lá na escola em que eu estudava, no final de novembro já, todos os alunos já estavam no período das últimas provas. E pra muita gente, esse era o momento mais importante que tinha, porque era a última chance de quem não tinha conseguido nota passar de ano. Eu estava na média em todas as matérias, já tinha passado no terceiro bimestre. Eu estava mais do que pronto para ir pro segundo ano do ensino médio. Porém, como a minha turma era uma das mais bagunceiras e mais terríveis do colégio inteiro, tinha uma galera precisando tirar nota boa nessas últimas provas pra não reprovar. Gente, dava pra ver o desespero desse povo que só tinha brincado e feito besteira, bagunçado o ano todo. E um desses, eu diria, o mais insuportável deles, se chamava João Pedro. E esse desquerido sentou do meu lado na prova de química. E ele simplesmente deixou o celular dele ligado debaixo da carteira e estava vendo todas as respostas da prova. O problema do João Pedro, que estava colando do meu lado, é que o gênio não colocou no modo silencioso. E aí a sala, naquele silêncio, todo mundo respondendo as questões, o celular dele vai lá e faz assim, ó. Tom, tom, prrr, pom, 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 prrr. E aí ele, assustado, desligou rápido, botou o celular debaixo dele e fingiu que nada estava acontecendo. E aí o professor de química que estava lá na frente já fez assim, ó. Vindo na nossa direção. Aí o João Pedro olhou pra mim e falou assim: ó, tu cala a boca, tu não fala nada não, fica na tua. E o professor chegou perto da gente, olhou pro João Pedro, olhou pra mim e falou assim: de qual dos dois bonitões é o celular que tava tocando? Se ninguém falar, eu vou pegar as duas provas e vai ser 0 pros dois. E foi aí, gente, que naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça. De todas as vezes que o João Pedro e os amigos dele me zoavam, de todas as vezes que as pessoas me tratavam como um tanto faz e eu aceitava, de todas as vezes em que eu abaixei a cabeça pros outros, porque eu era medroso. E começou a me subir um sentimento que eu não sei explicar. E enquanto o professor tava esperando uma resposta e isso tudo tava passando pela minha cabeça, o João Pedro vai lá e fala assim: ô professor, eu não gosto de entregar os meus amigos não, mas eu ouvi o som do celular vindo aqui, ó, do homem. Oi?
Como é que é? Além dele não assumir o erro dele, ele ainda jogou a culpa pra cima de mim. Normalmente, eu ficaria quieto, deixaria o professor pegar a minha prova, simplesmente por medo de depois tomar uma coça do João Pedro. Mas, alguma coisa naquele dia fez eu me sentir diferente. E na hora que o professor estava estendendo a mão dele pra pegar a minha prova, eu falei assim: calma aí, rapidinho. Virei pra trás, mexi na minha mochila, peguei o meu celular e botei em cima da minha mesa. E falei pro professor que meu celular estava desligado desde o início da prova, que ele podia mexer pra conferir. Eu também contei que o celular que tinha tocado era do João Pedro e que, inclusive, ele estava usando pra ver as respostas da prova na internet. E eu ainda fiz questão de falar que ele estava sentado em cima do celular. Aí o professor pediu pro João Pedro levantar, o João Pedro levantou, o professor viu que era o celular dele, pegou a prova dele, riscou, deu nota 0. E aí o João Pedro, com todo o ódio do mundo, falou assim pra mim: ai, na moral, Rômulo, tu sabe que eu dependia dessa prova pra passar. Custava nada tu deixar ele zerar tua prova, pô. É papo reto mesmo? Tu vai se ver comigo. E aí, eu respondi assim pra ele: a anta da história que não colocou o celular no silencioso é você. A anta da história que ficou implicando, zoando com todo mundo o ano inteiro e não estudou foi você. E a anta da história toda que eu no segundo ano do ensino médio vou ver no primeiro é você também. Faz o que você tiver que fazer, que eu vou estar te esperando. Eu cansei de ficar abaixando a cabeça. E, gente, foi um desabafo tão bom de fazer. Eu me senti tão bem falando tudo que eu tinha pra falar. E como eu geralmente era cagão, não brigava, não discutia, não fazia nada, até o professor ficou com cara de espantado. Sem contar que a turma toda ouvindo aquilo ficou assim, ó. Que isso? E aí o João Pedro, que tava lá com cara de bobo, ficou mais irritado. E com certeza ele ia querer aprontar alguma coisa comigo antes das aulas acabarem. Mas eu tinha perdido medo, tava confiante. E dali pra frente, a parada comigo ia ser